Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção. O nosso grupo é composto pela Adriane Borges, a Soléria Maia e eu, Tamires Cunha. A gente vai aprender um pouquinho sobre recrutamento e seleção e ver a importância que tem dentro de uma organização. O que é recrutamento e seleção? O recrutamento e seleção é o nome dado ao subsistema de recursos humanos, que nós chamamos de RH, que tem a função de atrair e escolher as pessoas mais indicadas para trabalhar em uma determinada vaga de organização. Qual a importância do processo de recrutamento e seleção? Quando existem dificuldades na atração dos candidatos adequados, o grande desafio é garantir os valores e a maneira de trabalhar do candidato tenham a ver com a cultura organizacional da empresa. Se a contratação for por profissionais que não se encaixam na nossa estrutura ou que permaneça há pouco tempo, tendem a demonstrar um resultado de um processo que é negativo, gerando desperdício de energia, tempo e dinheiro. Quais são os benefícios de um processo bem estruturado de recrutamento e seleção? É a redução de custos, fortalecimento de estratégia do negócio, fortalecimento da cultura organizacional e redução dos turnover. Dos profissionais envolvidos nesse trabalho. São os recrutadores, o headhunter, business partner, o analista de recrutamento e seleção e o psicólogo. O recrutador é o responsável pela atração dos talentos do mercado para a organização. O headhunter é um recrutador mais específico. Na prática, ele é especializado para o preenchimento das vagas mais estratégicas. O business partner, sua função é garantir que as necessidades da empresa serão atendidas no que diz respeito à parte estratégica. Já o analista de recrutamento e seleção é o profissional que presta apoio a todos os demais envolvidos, estabelece os contatos com os candidatos, dá os feedbacks, agenda as entrevistas e cuida de todo o operacional. O psicólogo, eles são capacitados para avaliar as condições psicológicas dos candidatos e colaboradores. Como é o processo de recrutamento e seleção? O processo de recrutamento e seleção é composto de diversas etapas e cada uma delas possui grande importância. Por isso, elas devem ser sempre cumpridas de modo correto. No entanto, elas possuem características específicas que devem ser analisadas e adaptadas de acordo com as necessidades da empresa. Dependendo da situação, é possível até mesmo suprir algumas partes do processo para otimizar a contratação. Algumas das etapas principais de processo de recrutamento e seleção padrão são as seguintes: análise de necessidades, prospecção dos candidatos, triagem dos currículos, entrevistas, testes e provas técnicas, entrevista de seleção, verificação de dados e comunicação da escolha da organização. A análise de necessidades. O primeiro passo no seu processo de recrutamento e seleção é entender o que você procura, ou seja, quais são as necessidades da empresa e o que ela espera de um novo colaborador. Com isso em mente, o setor de recursos humanos deve definir quais serão as funções a serem desempenhadas e quais as competências necessárias para realizar essas tarefas. A prospecção dos candidatos é como, sendo definidas as necessidades da empresa para a vaga, o próximo passo é buscar candidatos adequados para o cargo. É aí que começa efetivamente o recrutamento de talentos potenciais para a vaga por meio da divulgação. Para isso, é imprescindível criar uma job description otimizada em publicações em redes sociais, sites especializados e agentes de recursos humanos. Assim você encontrará candidatos alinhados com o perfil. A triagem de currículos acontece depois da prospecção. Você provavelmente terá dezenas de currículos em mãos para analisar. Por isso é necessário fazer uma boa triagem para separar aqueles currículos que não possuem perfil para a vaga. Nessa etapa, é muito importante que a equipe de recrutamento e seleção faça uma análise cuidadosa
para ao mesmo tempo não desperdiçar energia com currículos inadequados, nem descartar profissionais com um bom perfil. As entrevistas, com os melhores currículos já em mãos, é hora de passar para uma etapa muito importante, as entrevistas pessoais. Nelas, você pode identificar as habilidades dos profissionais, analisar os seus comportamentos e checar as informações de seus currículos. Mas não perca tempo, pois essas entrevistas iniciais possuem a função de dar apenas um panorama geral. Por esse motivo, são rápidas e, em maioria, um pouco impessoais. Elas podem ser feitas até mesmo por vídeo ou telefone. Testes e provas técnicas. Em quase todos os cargos, é necessário que seja aplicado algum tipo de teste ou uma prova técnica para avaliar a competência daquele futuro colaborador. Então, em caso de funções mais específicas, pode ser adequado escolher, inclusive, mais de um teste. Então, a empresa ela pode optar desde uma prova de conhecimentos gerais e específicos e simular também algo mais complexo em grupo, né, alguma dinâmica em grupo, para conseguir avaliar a capacidade dos candidatos. Entrevista de seleção. Agora é a hora, né, com a lista mais reduzida, depois de ter aplicado todos esses testes e provas, é a hora de fazer entrevistas mais pessoais e profundas para realmente avaliar se o perfil do candidato se adequa à proposta da empresa. Então, normalmente nessa entrevista é comum que os gestores estejam presentes, assim eles conseguem avaliar de forma mais direta as pessoas com quem eles irão trabalhar. Verificação de dados. Então é feita, né, a escolha pelo profissional mais adequado para a vaga, depois de todos aqueles processos, e aí agora é a hora de garantir que todas as informações da pessoa seja verdadeira, né? E que não fique nada de fora aí a documentação. Então, para isso é possível que o RH entre em contato com antigos empregadores ou se informe com a faculdade do candidato para saber se houve realmente a conclusão daquele certo curso, né? E também é nessa hora que podem ser solicitados documentos comprobatórios como diplomas. Comunique a escolha da empresa. Depois do longo e árduo processo de contratação, chegou a hora de comunicar ao profissional que ele foi escolhido para ocupar a vaga. Nesse momento, o setor de RH deve convidá-lo para realizar todos os trâmites necessários e preencher todos os documentos para o cargo, bem como realizar exames de admissão e ambientar o colaborador na empresa. Normalmente tem aí uma integração, né, do colaborador à empresa. Além disso, é importante dar um feedback para os candidatos que não foram escolhidos, de uma maneira cordial, clara e breve, né? Mostrando aí o motivo pelo qual ele não foi escolhido para a vaga. Quais são as principais técnicas de recrutamento e seleção? Então, dá para encontrar os candidatos no LinkedIn, né? É uma das técnicas de recrutamento e seleção mais comuns, que é anunciar as vagas em sites, né? E aí os candidatos conseguem se inscrever. Também tem a opção, uma outra maneira é indicações, né? Para encontrar aí bons candidatos sem precisar divulgar a vaga de uma forma extensa, é buscando indicações dentro da própria empresa, né? Afinal, pessoas que já estão familiarizadas com o ambiente da organização e com as atribuições do cargo são as melhores para recomendar alguém que se encaixe nas características buscadas para a vaga. Invista em softwares de análise comportamental. Então, conhecer bem o comportamento do candidato é fundamental na hora de fechar a contratação. Por isso, softwares de análise comportamental estão entre as técnicas de recrutamento e seleção mais modernas e úteis da atualidade. Por meio de gráficos e relatórios detalhados, o RH pode verificar as experiências do profissional, avaliar se suas atitudes estão alinhadas com o cargo e estimar sua capacidade de atingir os objetivos propostos. É um investimento que vale a pena, pois diminui a margem de erro na hora de contratar, gerando aí uma redução de custo. Aplique testes nos candidatos.
Testes são ferramentas indispensáveis quando se trata de um processo de recrutamento e seleção. Há dois tipos de testes principais que podem ser aplicados em um candidato dentro de um processo seletivo: o teste psicológico e o teste de conhecimentos. Os testes psicológicos são feitos por psicólogos, né, e servem aí para analisar aptidões como raciocínio lógico, a saúde mental, a inteligência emocional e tipos de personalidade. Existem também versões online dessas avaliações, e aí nelas, né, a metodologia aplicada é a mesma, mas de forma simplificada e adequada ao contexto organizacional. Por fim, proponha dinâmicas de grupo. Então, as dinâmicas de grupo são são ótimas maneiras aí de observar como que os candidatos vão interagir com outras pessoas. Então, nessas dinâmicas, os profissionais eles são desafiados a tomar decisões que podem envolver crises ou até mesmo seus próprios valores morais. Por isso, este exercício ele é muito bom, né, para avaliar o perfil do candidato, para além de repente de uma fala ensaiada ou do que está escrito no currículo do candidato. É uma forma de tirá-los da zona de conforto por meio de um elemento surpresa ou momentos lúdicos, né? E aí vale destacar que é importante sempre escolher dinâmicas que respeitem as individualidades de cada candidato, evitando constrangimentos desnecessários. Nós agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada.